meus queridos, estamos de volta aqui em mais um 2 Pontos Podcast. Hoje, como sempre, um convidado mais especial que o outro, né, Fabão? Isso, com certeza. Antes da gente apresentar aqui nosso convidado, eu quero mandar um grande abraço lá a São José Vila Gourmet pela pizza maravilhosa que nós vamos comer daqui a pouquinho. Também mandar um grande abraço lá a Sol de Isbel, ao Neto e o Pastel. Muito obrigado, amigos, pela água com gás aqui maravilhosa. E vamos agora com essa novidade aqui, né? Vamos apresentar aqui o nosso convidado. Vou deixar para Fabão apresentar, porque você tem uma história com o convidado também, não tem? Temos. Trabalhamos um tempo juntos, né? A gente foi muito parceiro lá. E aí é uma honra, né? Voltar aqui em um podcast pra gente poder falar um pouquinho dele, que eu já conheço. O que ele vai falar que eu já conheço uma boa parte, ou talvez quase tudo, né? Da história dele, da biografia dele, pelo menos. Doutor Renildo Peixoto, engenheiro agrônomo, ex-secretário de Agricultura de Jequié, ex-secretário de Governo de Jequié. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Renildo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fábio, boa noite aí aos espectadores de vocês do 2.0, né? Isso. A Fábio, a você, Sérgio. Então, um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre cacau e chocolate, né? Que é uma coisa que a gente já está envolvido nisso, né? Há muitos anos. Eu tenho 71 anos de idade. É um menino ainda, rapaz. Desde da minha vida envolvido com cacau, e agora de 15 anos para cá envolvido e participando com chocolate. Perfeito. Rapaz, eu não consigo contar nos dedos da mão quantas pessoas falaram bem de você, teceram elogios de você. Uma delas eu tenho que destacar, que foi o Wilson Midler. Um grande abraço aí ao Wilson, que falou maravilhas de você. Entre outros amigos pessoais meus, como o Clóvis, também falou muito bem de você. Falou que você é perito no assunto quando se fala cacau. Mas isso aí não é assim de graça. Você é perito em cacau porque tá na sua família há muitos anos, não é isso? Há quanto tempo na sua família? Meu avô chegou para plantar cacau em 1920 em Aiquara. 1920, né? E Aiquara. Então, eu já sou a terceira geração de produtores de cacau e a quarta geração já está aí pronta com minhas duas filhas, né? Uhum. E que eu herdei vassoura de bruxa e elas estão herdando uma pequena indústria de chocolate, né? Rapaz, é muito assunto para falar sobre o cacau. Verdade. É muito falar. Uma das coisas que eu quero logo abrir, tá bom, essa dúvida, que eu percebi aqui nos seus produtos, que, gente, é maravilhoso, viu? Que chocolate fantástico, derrete na boca. Essa questão, essa denominação que você colocou aqui é chocolate de origem. Qual a diferença do chocolate como a gente conhece, o público em geral, e esse chocolate de origem? Quando você chega em um determinado lugar, estabelecimento, para você comprar o chocolate, na embalagem, ele deve estar escrito assim: Tri-chu-bar. Tri-chu-bar. E tem aqui no seu, né? Aqui na caixinha. Na caixinha. Tri-chu-bar. Você pode pegar aí. Você está escrito. Esse aqui tá colado. Eu já citei aqui. Tri-chu-bar. Aqui, dá pra ver. Tri-chu-bar. Tri-chu-bar, tá vendo? Tri-chu-bar. Tá dizendo aí que esse chocolate é produzido por esse fabricante desde a árvore, o fruto, até a barra. É por isso que é de origem que ele vem com a identificação da árvore até o produto final, ou seja, da árvore até a barra. Quando você encontra um chocolate que está escrito Bintu-bar, significa que aquele chocolate, o fabricante compra a amêndoa de terceiro. E também um cacau de boa qualidade. Sim. Há uma seleção. O cacau é o Bintu-bar.
Certo. E tem o terceiro, que é os chamados produtos comerciais, que estão aí com os grandes fabricantes. Os grandes fabricantes. Não tem nada não, pode ir. Que tem um sistema de produção industrial e larga escala, certo, que é completamente diferente da produção de um chocolate Trítio Bar, né? Porque eu colocaria numa escala, eu colocaria o Trítio Bar como tivesse no ápice, no alto, né? No mais alto ponto. certo. Por quê? Por que isso, Sérgio? Porque você começa a produzir o chocolate dentro da sua fazenda. Dentro da fazenda. Então você tem primeiro, qualquer cacau, ele produz chocolate. Agora não quer dizer que todos os chocolates serão iguais. Então, eu tenho o meu material que eu trabalho, são algumas plantas que foram selecionadas para a fabricação de chocolate. O que eu não uso na fabricação de chocolate, eu vendo para os armazéns, que é para o chamado cacau bulk, né? Que é o cacau dos armazéns. Então aí é cotado aí em bolsa. Então você começa a fabricar o seu chocolate quando você escolhe as melhores plantas em termos de aroma e sabor. Depois desse cacau, você tem que saber o ponto que você vai colher, o ponto de maturação, que ele tem que estar com um brix muito bom e também apresentar condições de fazer uma boa fermentação. Aí você colhe o cacau, deixa esse cacau repousando à sombra durante 5 dias. Eu até mandei para você um filmezinho, um vídeo do Parceiro Rural, que tem uma ferramenta chamada camão ou garra, que é apropriada para você pegar o cacau, porque o cacau não sofre nenhum tipo de ferimento. Então, quando ele é colhido assim, as amêndoas começam a fermentar dentro da cabaça. E essa fermentação na cabaça dura em torno de 5 dias, e onde o mel as amêndoas começam a absorver o mel do cacau, que é quem faz realmente a doçura. Então o processo é desde a hora da escolha, de colher o cacau. Da escolha das plantas. Porque tem plantas que têm um sabor, que tem assim um sabor mais adstringente. Que as pessoas dizem, esse cacau amarga. Às vezes é característica do fruto. E tem como saber na planta, que planta que produz isso? Você vai conhecendo as plantas e se determinando quais são as plantas. Isso leva um tempo, você não vai plantar e saber se esse dá, hein? Por exemplo, hoje você tem indicativos de materiais. Por exemplo, eu uso um guia que foi feito pelo CIRAD na França, em que esse instituto selecionou as melhores plantas do Brasil para se fabricar chocolate. Então isso aí já é um guia. Apesar também de que nós hoje já temos outras plantas, né? E a gente manda para a Ilhéus, lá para o SIC, onde eles fazem a análise, e você tem já previamente selecionadas as plantas que produzem um chocolate de superior, um chocolate de excelência. Existem vários tipos de cacau, assim como tem manga, tem limão, tem vários tipos de cacau, ou cacau é um só? Não, eu vejo o seguinte, existem 3 grupos básicos de cacau. Os cacaueiros amazônicos, que são sempre verdes, e depois o fruto amarelo. É o caso do antigo cacau da Bahia. O cacau Pará, o Parazinho da Bahia, é um cacau amazônico, o cacau comum. Esse cacau tem umas coisas interessantes. Tem o segundo grupo, é o cacau da América Central, que é o chamado cacau crioulo. Esse cacau são frutos verdes, depois ficam vermelhos, verdes ficam amarelos ou vermelhos. Se o cacau
for vermelho, ele já está da casca vermelha, já está dizendo que ele é um cacau da América, originário da América Central. E tem um terceiro grupo, que são chamados trinitários, que é o cruzamento natural ou não entre os cacaueiros amazônicos e o cacau crioulo, que deu origem aos trinitários, que hoje há uma predominância no Brasil de cacau trinitários. Qual a vantagem de um para outro? Existe alguma vantagem entre eles? Olha, antes da vassoura de bruxa, esse cacau que veio da Amazônia para o Brasil, em 1785, para a fazenda Cubículo, em Canavieiras, veio uma quantidade de amêndoas pequenas, né? E esse cacau foi cruzando entre si e fazendo cruzamentos parentais. E esse cacau foi a própria natureza se encarregou de aprimorar aroma e sabor. E esse cacau se expandiu pela Bahia, né? Que deu origem a um cacau chamado cacau tipo Bahia. Esse cacau tinha uma cotação diferente na Bolsa de Bruxelas, na Bélgica, né? Em 1900, na década de 30, o governo da Bahia criou o Instituto de Cacau da Bahia, e onde se começou a selecionar as melhores plantas que depois esses materiais estão hoje preservados na CEPLAC, conhecido como seleção do Instituto do Cacau da Bahia. Aí, em 1950, a Bahia já era uma grande exportadora de cacau, mas tudo o que a natureza lhe proporciona de mais, ele tira de menos, né? Ele diminui outras coisas. Apesar desse cacau ser muito saboroso e aromático, era um cacau que não tinha tolerância à podridão parda, que é o fungo causador, que é a Phytophthora, né? Que não é a vassoura de bruxa. Não. E que esses cacaus não têm tolerância. São altamente suscetíveis ao ataque da podridão parda. Algumas pessoas chamam geada, mas que ocorre muito na época mais fria. Então, na década de 50, a cacauicultura baiana atravessava uma crise por conta das perdas provocadas pela podridão parda. E os produtores de cacau estavam, assim, muito com dívidas no Banco do Brasil por conta de quebra de safras provocada pela podridão parda, que foi uma coisa assim bem similar ao que aconteceu depois com a vassoura. Aí, em 1955, 56, 57, vem a criação da CEPLAC, que foi uma comissão formada inicialmente no Banco do Brasil e foi para gerenciar e resolver o problema dos débitos. E foi tão bem sucedida que essa comissão ficou permanente e se criou a CEPLAC, que veio a ser a instituição de pesquisa e de assistência técnica de extensão que tanto sucesso e muitos benefícios trouxe para a Bahia, notadamente na década de 60, 70 e 1980, aí onde a Bahia o Brasil já era o segundo maior produtor de cacau, atrás da Costa do Marfim. O cacau brasileiro, com a CEPLAC, evoluiu muito de qualidade, passou a produzir um cacau já sem fumaça por conta das novas estufas, com forno tubular, forno elétrico, e você passou a ter um cacau de qualidade, né? Até meados dos anos, até 1987. Em 1989 veio a malfadada vassoura de bruxa. Por que ela é tão terrível assim? Qual a diferença dela e dos Diz outros? que foi um ato criminoso, né? Os boatos dizem, né? Não, já teve gente que já declarou, eu fiz isso aqui. Eu lembro, inclusive, você deve ter acompanhado a novela Renascer, a primeira versão, né, com Antônio Fagundes, e que na novela fala sobre isso.
Não, tem um cara que Na é daquela novela, que fez o a FIS, papel do deputado. protagonista, ele fala sobre que é um ato criminoso. Inclusive, na própria novela mostra eles tendo prejuízo, aí não sabe o que é o filho dele, né? Que é interpretado por Marcos Palmeira, pega assim a folha, o cacau todo podre, assim, não sabe por que tá acontecendo aquilo. Eu gostaria de esclarecer aqui algo aqui para vocês. Sim. O seguinte. Se você quer saber, assista o documentário O Nó, tá no YouTube, de Dilson Araújo. O Nó? O Nó. Certo. Pronto. Quem quer saber de cacau Escreve tudo, né? tem que assistir O Nó. Dilson Araújo tá no YouTube. Uhum. Pronto. Vamos aqui agora. Jamais, eu vou falar aqui agora como engenheiro agrônomo, em condições naturais, jamais o fungo da vassoura de bruxa atravessaria o Nordeste. Por quê? O fungo que foi detectado na Bahia, ele foi um fungo originário do estado de Rondônia. De Rondônia, ele pulou para a Bahia. Pulou, né? Pulou para a Bahia. Se a disseminação fosse de forma natural, já que na Amazônia as roças de cacau não são contíguas, não são uma próxima da outra, como é aqui na Bahia, e você tem uma divisa de fazenda, a divisa é a roça de cacau. Teria que vir para o Amazonas, que tinha vassoura, vir para o Pará, quando chegasse aí até a Amazônia Legal do Maranhão, mas jamais em condições naturais, o fungo iria sobreviver em um processo de disseminação. Por quê? Porque o fungo, o seu ciclo de vida, após ele colonizar as partes de uma planta, 30 dias depois ele seca e vai esporular. Só volta a se reproduzir 5 meses depois ou 6 meses depois, em condições climáticas favoráveis. Chuva, temperatura adequada. Então, o Nordeste não iria, as condições climáticas do Nordeste não iria permitir que esse fungo atravessasse todo o Nordeste de forma natural. Assim. Não tinha, é impossível esse fungo sair da Amazônia para a Bahia. E quando chegou na Bahia, ele foi encontrado em Uruçuca e depois em Camaquã. Muito rápido. Então, se o fungo entrasse em Uruçuca, teria que ir para Ilhéus, ir para Itabuna, Itajuípe, porque ele veio de forma epidêmica. Não existia vassoura de bruxa na Bahia. Então não tem sentido nenhum dentro da fitopatologia aparecer um foco em Uruçuca e outro em Camaquã e ficando esse intervalo aí no meio sem a ocorrência da vassoura. Né? E a gente não pode mais... Então a mídia divulgou muito sobre isso, né? Que realmente foi um gesto que eu não tenho como provar, estou aqui colocando, mas é o que a gente lê e que está divulgado, né? Que realmente a questão do fungo da vassoura realmente não teria condições de forma natural de chegar até a Então, em resumo, foi um ato criminoso. Ô, Fábio, eu diria o seguinte, quem trouxe eu não sei, que eu não tenho como provar, né? Mas que pelo processo da doença, eu diria a você que de alguma forma ele veio para a Bahia. Agora, como foi que veio e em que e como, eu não tenho como provar. Só sei ele dizer o seguinte, como engenheiro agrônomo, eu digo a você que jamais ele teria condições de se disseminar da Amazônia para a Bahia, atravessando o Nordeste. Não teria condições de forma nenhuma, né? Nenhuma. E quais são os avanços, Renildo, que existe o que os avanços hoje para poder combater a vassoura da bruxa? Olha, vamos aqui colocar, na Bahia,
ela veio como epidemia. Porque na Amazônia, ela tem os seus inimigos, o fungo da vassoura tem seus inimigos naturais na Amazônia. E ele vive em equilíbrio. Quando ele veio para a Bahia, ele não tinha inimigos naturais e se reproduziu muito rápido, virou uma epidemia, né? Como foi a Covid e outras epidemias, ela vai, mata, depois a população vai baixando e passa a ser endêmica e passa a viver em equilíbrio ali. Não tem como trazer esses inimigos pra cá, não, pra Bahia. Mas já alguns... O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Pronto. Mas veja o Verdade, seguinte, é lógico. o cacau, o antigo cacau da Bahia, era um cacau que não tinha resistência, era altamente suscetível à vassoura. Ah, entendi agora. Por isso que não tem mais essa epidemia, né? O cacau era suscetível. Então, quando o cacau comum que você tinha, o cacau da Bahia, a vassoura se alastrou muito rapidamente. Aí veio o processo da CEPLAC de seleção de plantas com mais tolerância, menos tolerância à vassoura. Aí já é um fator genético. A planta tem resistência, tem tolerância genética ao fungo da vassoura. Porque não é resistência. Resistência significa imune. E não existe organismo vivo imune a doença nenhuma. Nenhum ser humano é imune a doenças. Ele convive. Tem intolerância. Como você, alguns são mais tolerantes à gripe do que outros, né? Sim. Pronto. Aí o que acontece aí com a vassoura é justamente isso. É um fungo que não era daqui, já sofreu mutações aqui na Bahia. O fungo que ataca o bioma aqui do nosso território do Rio das Contas não é o mesmo fungo, é outra cepa de fungo diferente do que ataca Itabuna, do que ataca Ilhéus, porque o fungo vai sofrendo mutação ao longo do processo. Ele sofre as mutações. Sim. E vai adquirindo, quando a CEPLAC lançou os primeiros clones, logo depois a resistência desses materiais foi quebrada pelo fungo. Então, é um processo que está se estudando, a genética está evoluindo, né? Hoje tem alguns defensivos que você vai estar utilizando, você vai convivendo, mas eu particularmente prefiro que essa resistência essa tolerância venha através da genética, porque nós vamos consumir um produto com baixo uso de agrotóxicos. Né? Basta o que se conviveu com o BHC na época do cacau. Né? Eu tenho uma pergunta aqui de nosso amigo Clóvis. E Clóvis é produtor de cacau também. É de nosso amigo Clóvis. Nosso amigo Clóvis, irmão de Dixon. Um abraço aí, um amigo irmão. E Clóvis mandou uma perguntinha para você. Falou aqui: Renildo, o senhor acha que se a lavoura cacaueira fosse cuidada pela Embrapa, doenças como a vassoura de bruxa, podridão parda e etc. já não teriam um remédio eficaz? Olha, contra a podridão parda, você já tem. Já tem as formas de você controlar a podridão parda. Primeiro, você vai utilizar plantas que já têm a resistência natural. Aí, por exemplo, BN34, São José 02, são plantas que têm realmente uma alta resistência, uma alta resistência à podridão, né? Porque tem uma tolerância muito grande. O cacau comum, eles são altamente suscetíveis. A genética dele já predispõe ele à doença. Ele não tem mecanismo de defesa. É uma coisa da genética. Agora, tem outras práticas que você tem que fazer. No YouTube tem sempre está ali com Edson, onde ele fala, por exemplo, você quebrou o cacau, você tem que fazer o tratamento do casqueiro com ureia, com cal, você tem que expor o seu casqueiro ao sol e também
você tem que aplicar o cobre, né? Tem um vídeo no YouTube que Edson faz com a gente e ele vê lá com muita clareza que a gente consegue controlar a vassoura, a fitófora, que é a podridão parda, com as pulverizações a partir de abril. Então, nos últimos anos, com o preço do cacau, o custo era muito baixo, né? Agora, você tem que ter disciplina. Você tem que aplicar a partir de 20 de abril. Se você começou a aplicar em 20 de abril, 20 de maio você recomeça, 20 de junho você recomeça e vai a 20 de julho, que cobre até o final de agosto, que é o período mais intenso da vassoura. Agora, você atenua isso trabalhando com plantas que têm alta tolerância à vassoura de bruxa. Olha, Clóvis, o cacau comum é altamente suscetível. Ele não tem a mínima resistência, a mínima tolerância à vassoura. Tanto perde na forma de birro, como perde na forma de fruto já maduro, a podridão coloniza e você perde. Hoje a vassoura não é problema. A podridão parda não é problema, desculpa. Sim. Mas e essa questão da Embrapa, se a Embrapa tomasse a frente? Olha, eu vou aqui lhe falar, Clóvis, aqui com a amizade permite. Eu acho que a gente seria subestimar os pesquisadores da CEPLAC. São os melhores do mundo em termos de cacau. Referência nos grandes centros. Todos os países produtores de cacau vinham para a Bahia passar pelo Centro de Pesquisa do Cacau, aprender, né? E eu fui uma pessoa que, desde a minha época de estudante, eu sempre frequentei o Centro de Pesquisa, né? No passado, havia muitas excursões dos produtores ao Centro de Pesquisa. A Semana do Fazendeiro. E nós temos que estar sempre nos atualizando, né? Eu não concordo com que fosse Embrapa, pelo que eu conheço, não. Do que eu conheço, e conheço bastante, eu não... A CEPLAC dá conta. Tranquilamente. O time que tá ganhando não se mexe, né? Agora, tem um detalhe. Esses técnicos com mestrado, com doutorado, já se aposentaram. Hoje a CEPLAC está em liquidação. Hoje está na mais absoluta liquidação. É uma pena que uma instituição, ou CEPLAC, ou que nome ela tenha, ela chegar ao estágio que chegou por culpa dos governantes. Tá na UTI, perto de fechar, né? Que não tem perto de fechar. Aí, não se tem o que fazer. Eu não estou falando de partido. Eu estou falando de quem passou pelos governos. De político, não de partido. De quem passou pelos governos. Que não continua equipando, que começou já no governo de Sarney, de Collor de Mello, Fernando Henrique, principalmente o governo de Fernando Henrique. Para você ter uma ideia, se nós quisermos fazer análise de solo, hoje nós temos que mandar para o Espírito Santo. Caramba. Entendeu? A Bahia é imensa. Tem outras instituições que fazem. Mas quem é da área é como o laboratório humano, né? Quer mandar para um laboratório que tenha mais recursos. Mais uma análise simples. E há diversas instituições que fazem. Mas uma análise mais apurada, mais acurada, com micronutrientes e outras coisas, você teria que mandar ou para a CEPLAC ou mandar para o Espírito Santo. Hoje, as minhas análises vão para o Espírito Santo. Certo? Então, os pesquisadores da CEPLAC, que tinham mestrado, tinham doutorado, muitos estão se aposentaram, e a CEPLAC não faz concurso. Aí, meu amigo, aí nós não poderemos... falência institucional, né, para o Estado. Nós não poderemos passar pano em governante. Infelizmente. Certo? Infelizmente.
Vamos pro rápido intervalo? Vamos lá. A gente vai para um rápido intervalo aqui comer uma pizza maravilhosa aqui que vai mandar, que o Marcelão lá e o Zé vão mandar pra gente, da São José Vila Gourmet. Também mandar um abraço aqui pra Sol de Isbel, pela água com gás aqui, geladíssima, maravilhosa. Tá bom, não tá? Daqui a pouquinho a gente volta. O homem entende demais, bicho. O homem entende não só de cacau, mas da história do cacau e da história que tem a ver com a Bahia e com o Brasil também. Um negócio. Ô, Sérgio, você falou em São José, eu gostaria de dizer aqui a vocês, né? Nós vamos falar de chocolate. Lá você encontra o cacau. A gente vai chegar lá. Vamos falar aqui da fábrica aqui do homem, porque se vocês terem ideia, se o homem entende tanto de cacau assim, imagina ele fabricando o próprio chocolate. A gente volta já, daqui a pouquinho. De uma simples e modesta padaria ao empreendimento que orgulha os jequiéenses. Essa coragem foi reconhecida em São Paulo, quando a São José foi premiada pelo Sebrae Brasil e a Bung Alimentos, em primeiro lugar no Brasil, na categoria de padaria. O Grupo São José tem demonstrado ao longo desses 30 anos a solidez e o bom desempenho ao apostar com ousadia e confiança num novo empreendimento. 30 anos do Grupo São José, uma etapa que marca as vitórias alcançadas, graças à perseverança de um trabalho sério, alicerçado no respeito, no comprometimento e na transparência, que fazem do Grupo São José uma empresa sólida, comprometida com seus colaboradores e clientes, parceiros indispensáveis para seguir em frente, demonstrando o caminho certo a seguir. Obrigado, Jequié, por essas 3 décadas de sucesso. Grupo São José, há 30 anos, fazendo parte do seu dia a dia. Podcast. Dando o que falar. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Meus queridos, estamos aqui de volta no segundo bloco do 2 Pontos Podcast. Hoje com um tema muito bom, muito gostoso, né, velho? O tema é gostoso, o tema é muito... Você se delicia literalmente com a história. Não só com chocolate em cima, com conhecimento. É o conhecimento que a história do Brasil ela tá intrínseca junto com a economia do Brasil, com a história do cacau. E principalmente da Bahia, né? Da Bahia, principalmente, né? A Bahia que se tornou, pelas mãos do Jorge Amado, pela publicação de seus livros, a cultura, eu falo em cultura arte, sim, né? Do cacau foi amplamente disseminada pelo Jorge Amado e sua família, que também era produtora de cacau. Isso, foi bom você falar isso sobre Jorge Amado, porque falando Jorge Amado, a gente lembra de Ilhéus. E eu sempre tive essa curiosidade. Por que Ilhéus se tornou a capital do cacau? Foi por uma questão política ou climática? Ou realmente porque produziu o maior produtor de cacau da Bahia ou não? Sim. Realmente o município de Ilhéus foi o grande produtor de cacau, né? Porque o cacau, né, começou na Bahia em Canavieiras, na Fazenda Cubículo. Da Fazenda Cubículo ele veio para Ilhéus. E Ilhéus se expandiu rapidamente, né? Para Itabuna, que era Ferradas, Quaraci, que era Pirangi, Uruçuca, que era Água Preta, foi para Camaquã e foi se expandindo. E Ilhéus, para vocês terem uma ideia, já na década de 30 já tinha ligações aéreas com Salvador por conta do cacau. Década de 30? Era. Interessante, viu? Já havia ligações aéreas de Ilhéus para Salvador.
de avião. Ilhéus, no Brasil existem 7 cidades que não são capitais e que têm porto e aeroporto. Santos, Navegantes e Ilhéus. Ilhéus é uma cidade que tem porto e aeroporto e não é capital. São 7 cidades no Brasil. Só estou me recordando dessas 3 que a gente são as mais evidentes. É Santos, Navegantes de Santa Catarina e Ilhéus. Agora, todo o cacau brasileiro era exportado por Ilhéus, aqui da Bahia. Porque o grande produtor de cacau era a Bahia. O cacau da Amazônia era o cacau de extrativismo. Então, a partir de 1969, com o governo militar, foi que veio o Pará se tornar produtor de cacau. E hoje rivaliza com a Bahia, né? Produz 50... a mesma coisa que a Bahia produz, o cacau o Pará produz, um ano a Bahia produz a mesma coisa, outro o Pará produz mais. Hoje são os 2 grandes produtores, Bahia e Pará. Então Ilhéus faz jus ao título realmente do cacau, por conta, as grandes moageiras estão instaladas em Ilhéus. O Parque Moageiro está lá em Ilhéus. Ilhéus foi o grande porto exportador na época áurea das exportações de cacau, da década de 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Todo o cacau era exportado por Ilhéus. O município produzia muito, imortalizado pelas obras de Jorge Amado. Polo turístico, né? Foi quem começou a indústria chocolateira. Então, realmente, é com muito merecimento que Ilhéus recebe. Então, assim, aproveitou bem a época áurea do cacau, não foi? Assim, mas e as próprias circunstâncias, né? Assim, mas não é só, porque assim, por onde o cacau passou, a galera talvez não soube aproveitar o que o cacau poderia oferecer, a não ser, além da atividade econômica, tem a parte cultural e o desenvolvimento que ele trazia para a própria cidade. Então, o povo da Bahia, Ilhéus, além da terra ser a mais propícia, soube aproveitar isso, não é, Zenildo? Não quis só usurpar, vamos usar isso aqui em proveito próprio. Você vê que tem muita coisa lá ligada à cultura do cacau. Olha, Fábio. Né? E tem também a questão logística, né? As grandes moageiras se instalaram em Ilhéus por conta de que se a Bahia produzia, a produção brasileira toda era quase concentrada na Bahia, o cacau do Espírito Santo vinha para a Bahia, tá certo? Então você exportava, porque a Bahia, até 1989, o Brasil era o segundo maior produtor e todo o cacau brasileiro era exportado. O Brasil hoje tem uma característica, é o único país do mundo que produz e consome cacau. O Brasil produz 280 mil toneladas de cacau e todo esse cacau é consumido no Brasil. Não sobra cacau para exportação. Caramba. Nós ainda não temos sobra de cacau para exportação. Ao contrário, estamos recebendo importações aí da África, porque isso aí é uma coisa muito discutível, né? Que discutível, isso aí é uma coisa nefasta. Porque quando a vassoura chegou no sul da Bahia, a Bahia saiu de 300, 350 mil toneladas, o Brasil disso aí veio para 50, 60 mil. Aí começou-se as indústrias, precisavam de matéria-prima e começaram a trazer o cacau da África num sistema chamado drawback. O drawback é um regime aduaneiro. O cacau entra no Brasil, a indústria processa, esse cacau ele é obrigado a ir para a exportação, a manteiga e tudo isso é exportado, e só de 2 anos depois que o cacau chega na indústria, é que a indústria vai prestar conta ao governo do que foi feito. Então foi uma instituição de um sistema muito perverso para o produtor de cacau. Pronto. Aí veio os anos de 2000 a 2004, 2005, se importou muito cacau da África. E vamos recordar que na época, em 4 navios diferentes, encontraram 4 pessoas mortas
dentro do navio, vieram clandestino da África, e chegou ao ponto do último navio, que foi em 2010, o Ministério Público interviu e proibiu de se importar cacau da África, por conta dessas pessoas que estavam vindo mortas dentro do navio, por conta de que havia riscos, e a indústria e o Brasil, a cacauicultura do Brasil começou a se recuperar. Então, de 2012 até 2021, foi crescendo gradativamente a produção e os preços foram gradativamente melhorando de preço. Em 2021, a então ministra da Agricultura, Tereza Cristina, emite a Instrução Normativa 125, escancarando o Brasil para se importar o cacau da África. Nessa portaria da Instrução 125, ela desobrigava os países a aplicarem um produto chamado brometo de metila, que você expurgava o cacau, para você não ter risco de trazer doenças como a Phytophthora megacaria e a estriga da África, que essas doenças não ocorrem no Brasil, e ela suprimiu a exigência do brometo de metila. E de uma tacada só, Dona Tereza Cristina proibiu a CEPLAC de fazer assistência técnica. A CEPLAC aí deu uma encolhida rapidamente. Muda-se o governo em 2023 e o panorama continua. O Carlos Fávaro tratando a lavoura cacaueira com muita indiferença, com muita sem dar a devida importância à lavoura cacaueira, e com isso, a partir de 2023, 2024 e 2025, de forma estratégica, as grandes moageiras importaram em média 100 mil toneladas por ano de cacau, o que corresponde a 33% da produção brasileira. Em 3 anos, na gestão de Carlos Fávaro, no Ministério da Agricultura, é difícil você ficar indignado como é que um ministro da Agricultura, um ministério, atua contra a agricultura de um país, sendo ele que era o responsável de proteger e encontrar solução para o cacau. Ao contrário, eles fizeram tudo para prejudicar a produção de cacau, o produtor de cacau da Bahia e do Pará. Em 3 anos, importou-se 300 mil toneladas, o equivalente a uma safra do Brasil. Hoje as moageiras estão aí abarrotadas com cacau. O preço hoje é $4.000 a tonelada, que seria em torno aí de 350 a 370 reais até 400 reais arroba, mas no entanto nós estamos recebendo apenas 220, que é o preço máximo que chegou hoje. Então, Sérgio, mais Fábio, as moageiras estão praticando um deságio. Deságio significa rebaixar o preço em 40% do preço cotado em dólar. Por quê? Porque o cacau sempre obedeceu à cotação da Bolsa de Nova York. E aí chegava-se os momentos, quando diminuía a produção das grandes empresas, pagar ágio, ou seja, botar um sobrepreço sobre o cacau. Então, em 2022, nesse período aí de 2021, 2022, houve um período de seca, 2023, na Costa do Marfim, e onde que é o maior produtor de cacau, com 2 milhões de toneladas de cacau. Isso trouxe um pânico no mundo inteiro por a questão de abastecimento, que de um momento para outro a Costa do Marfim não estava conseguindo
entregar o seu cacau. O cacau produzido lá não era de boa qualidade. E isso fez com que o preço em 2024 atingisse aqueles picos de 12, 13 mil a tonelada. Isso aí realmente é um ponto fora da curva. Mas se você fizer alguns estudos econômicos, que se você fizer a correção do dólar, o cacau era para ser 17 mil dólares a tonelada. Mas não precisava você corrigir, botar a inflação do dólar. Agora, essa crise que nós estamos vivendo, eu posso dizer aqui a você que na década de 40, nossa família jogou cacau no Rio das Contas porque não tinha comprador. E isso aí que você estava falando, teve influência nessa um tempo atrás, teve uma alta e agora uma queda brusca? Bom, a queda brusca foi por conta... Bom, qual é o preço hoje na Bolsa? O preço hoje é de 4 mil dólares a tonelada. É o preço normal. Certo. Você não tem um grande preço, mas você vende, paga as despesas da fazenda, você tem dinheiro para você fazer as práticas, né? Comprar adubo e trazer. E ficar esperando qual vai ser a reação do mercado e qual é a reação do consumidor, né? Porque nesses momentos de grande alta, o consumidor às vezes pode retrair. Mas com cacau, mesmo com altas, né, o consumo de chocolate não baixou, né? E o preço aumentou, tá certo? Então, essa crise hoje, Sérgio, ela é pior de todas, porque quando nós na década de 40, minha família jogou cacau dentro do Rio das Contas, que não tinha comprador, na época da guerra, foi por conta da guerra. Mas hoje está com um deságio de 45% por uma questão de um desvio econômico, de um processo que foi criado pelo próprio governo com a Tereza Cristina e foi mantido até recentemente. Então veio uma portaria do atual governo proibindo importar cacau da Costa do Marfim. Mas os dos outros países estão liberados. O que isso aí é uma medida, usando aqui uma linguagem bem simples, uma meia sola, né? Falar meia boca. Meia boca, porque na verdade ela é para fortalecer a produção daqui para exportar. E o deságio, porque estão tirando o recurso do produtor. Isso é um cartel. E a economia, a economia brasileira proíbe formação o cartel no caso das indústrias, as grandes indústrias, seriam os compradores de vocês, no caso, né? Exatamente. Hoje, as moageiras estão comprando diretamente dos produtores. Agora, veja você como a vassoura de bruxa destruiu a economia da Bahia, a cadeia produtiva do cacau. Antes da vassoura ser introduzida, chegar na Bahia, havia em torno de 60 grandes empresas que compravam o cacau dos produtores e as grandes moageiras se abasteciam nessas empresas. Isso aí a gente pode falar aqui, as grandes empresas que nós tínhamos na Bahia, vocês vão relembrar Correia Ribeiro, Barreto de Araújo, Calheira Almeida, Manuel Chaves. Então essas empresas eram fortíssimas, compravam dos produtores, os ganhos que o cacau obtinha-se na bolsa, o produtor participava com essas empresas. Com a vassoura, essas empresas fecharam porque não tinha matéria-prima para comprar e muito menos para exportar. Então essas empresas fecharam. E aí o objetivo de quem fez foi alcançado, destruiu a cadeia do cacau. Aí as moageiras hoje compram direto, impõem o preço dela aos produtores, não respeitam o preço da bolsa e agora criaram o tal do deságio, ou seja, comprar o cacau por 40% abaixo do preço que está cotado na bolsa. Isso num regime, num país capitalista, é você negar o próprio capitalismo, já que a bolsa de valores é quem regula o preço. Entendi, rapaz. Você vê que tem a tal da armação em todo lado. É uma coisa ligada à outra, velho. Eu tô aqui, é uma aula de economia, eu sou analfabeto em economia e contabilidade. Agora eu quero conversar da melhor parte. Quero falar do chocolate.
Porque a gente sabe que essa parte toda burocrática, essa parte que você falou que realmente é um jogo de cintura ser produtor de cacau. Você tem que ter uma paciência, tem que ser estratégico, né? E tem que amar o que faz, né? E aqui tá o resultado desse amor, né? Que é o seu chocolate. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu chocolate. Eu experimentei aqui nos bastidores, gente, derrete na boca. E a primeira coisa que ele me falou, Sérgio, não mastigue. Não mastigue. Por que Arapuá, né? A gente quer saber o porquê, a origem do nome. É isso que eu ia perguntar para ele. Por que chama cacau Arapuá? Olha, quando hoje a Bahia tem diversos produtores de chocolate. Alguns colocam o nome da fazenda, nome da localidade, sobrenome de família. Eu escolhi colocar o nome Cacau Arapuá por duas coisas. Primeiro, o cacau é um cultivo que ele está ajudando a conservar a Mata Atlântica e o bioma da Mata Atlântica. Tanto os animais como pássaros, né? Os animais, pássaros, tudo ali dentro você convive ali num sistema de cacau chamado cabruca, que o cacau é cultivado sobre copas de árvores, né? E árvores normalmente, madeiras de lei, como jequitibá, como cedro, e outras madeiras, putumuju, que você tem que o produtor não corta essas madeiras, conserva essas madeiras dentro do seno do cacau. Ali você tem frutas como ginipapo, como abacate, ali sobrevive os animais, né? Os micos, né? Os pássaros. Dentro da roça de cacau é um ambiente vivo, por causa dos animais estão ali. Então, eu coloquei Arapuá por dois motivos, Sérgio. Primeiro, 90% das essências da Mata Atlântica só são polinizadas pela abelha Arapuá. A abelha Arapuá é uma abelha sem ferrão que poliniza 90% das árvores e das essências florestal que tem dentro da Mata Atlântica. E dentro da composição do nosso cacau, do nosso chocolate, entra um cacau, um material que é aí da fazenda, que a abelha Arapuá se alimenta demais desse fruto, de tão doce que ele é. Então ele entra na composição do nosso chocolate, né? Aí eu coloquei, quem me indicou esse cacau como uma fruta extraordinária foi a abelha Arapuá. Uma homenagem e fazer com que as pessoas também perguntem e disseminem também essa informação, né? Sim. O nome para se tornar, para ser provocado, por que Arapuá? Porque é uma abelha que ela é meio que anônima no meio da abelha, porque ela não ferrou. Então as pessoas só falam daquela que ferrou. Não é uma abelha comum. E essa abelha, ela tem aqui na Bahia? Tem no Brasil, ela é de ocorrência no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E muita gente tem, às vezes, dentro do cacau, não gosta... ela é tida como praga, ela ataca realmente, se alimenta de inflorescência de coqueiro, mas ela traz muito benefício. Então a ligação que eu quis fazer e que nós queremos fazer é ligar o cacau à Mata Atlântica, a conservação da biodiversidade que o cacau proporciona dentro da Mata Atlântica. É um cultivo econômico, mas que traz um processo de conservação, porque ele é cultivado no sistema cabruca sobre a copa das árvores, né? Tá vendo? Júlia, perdeu legal, viu, velho? Júlia, você falou pra mim que você produz esse chocolate para que ele derreta na boca da gente a 27 graus. É isso mesmo? Tem todo esse preparo? Porque, olhe bem, ele tá derretendo, velho. Você não precisa mastigar, você não precisa morder, não, gente. Um bom chocolate, ele tem que derreter na temperatura da boca. 27 graus. 26,70. A gente fala 27 graus, né? Para não ser tão perfeccionista, né? Ele tem que derreter. Se ele tiver começar e passar de 27, ele vai amolecer. É por isso que você comercializar
um chocolate fino, um chocolate de origem, não é todo lugar que você pode colocar para venda, né? Você tem que ter uma boa parte do período mais quente do dia, ele tem que estar climatizado, né? Isso. Não é todo estabelecimento comercial que dispõe de uma estrutura de frios para você manter um chocolate dessa determinada, dessa temperatura. Se você coloca ele na geladeira, ele vai absorver a umidade que tem dentro da geladeira e depois de 24 horas, se você tirar, ele está endurecido e está com aquela aparência assim, esbranquecida. Interessante. Aquilo ali é porque a manteiga do cacau migra e aí ele fica com aquela aparência e desvaloriza. E você pensa que o chocolate é velho, que o chocolate está com problema. Né? É porque a conservação em um determinado frio com umidade faz com que a manteiga do cacau migre para a periferia e ela faz com que ele adquira aquele aspecto que o produtor, que o consumidor rejeita. E qual a melhor forma de você guardar, conservar para poder consumir? Seria numa temperatura ambiente aí, nessa temperatura de 22, 23, 24 graus. E você consegue isso com ar-condicionado, com climatizador. Então você já sabe, comprou o chocolate, o cacau, temperatura. origem, guarda no quarto e liga o ar-condicionado. Não, mas você não, né? Mas você se encontra esse ar aqui em Jequié? Não, mas você tem estabelecimentos que tem climatizador. Sim. Quando eu sair agora, eu vou deixar lá no quarto. Você deixa energia solar mesmo. Você deixa no seu chocolate num lugar ventilado, com que ele não vá assim a 35 graus para derreter. A Jequié, se deixar... Você já era. Aí... Então, para você colocar ele à venda, né? Aqui em Jequié, tem alguns pontos que a gente tem aqui, que a gente coloca, por causa disso aí, da dificuldade de o ambiente não ser climatizado, né? Mas quem consome esse chocolate não compra assim em grande quantidade, né? Ele tem um preço diferenciado, ele é um preço mais caro, e você não vai comprar assim para ficar com ele estocado 10, 12 dias, né? 2, 3 dias ali. Aqui lá em casa depois num lugar ventilado. Onde é que a sua fábrica? Onde é que é? É aqui em Jequié, né? Eu comecei fabricando na fazenda. A sua fazenda é onde? Aiquara. Em Aiquara. Na Palmeirinha, em Aiquara, né? Mas depois, por questão de logística, de estabilidade de energia, aí nós resolvemos começar a fabricar aqui em Jequié. Então hoje nós já estamos aqui em Jequié, fabricando ali no Jequiézinho, né? E onde é que encontra? Você encontra aqui em Jequié, você tem na parceria com a padaria São José, lá do Jequiézinho, lá com o nosso amigo Marcelo. Nosso amigo Marcelo. Zé do Pão. Marcelo. Você tem ali na Casa das Especiarias. Sim, ali em frente também a São José. São José. No restaurante Dona Bisa. Dos Germanos. No restaurante Viva a Vida. São nesses momentos que a gente está encontrando, né? E boa parte das pessoas também compram diretamente comigo, né? Tem meu telefone e me faz. Pode deixar aí, pode falar. A gente vai deixar aqui embaixo o Instagram e também o seu telefone de contato. Tá aqui. A gente vai deixar aqui embaixo para você entrar em contato. Gente, vocês não têm ideia do como é o chocolate. Simplesmente o chocolate derrete na boca. Ó, esse aqui é o que? Sabor café, né? Ele tem a adição de café e é 70%, né? 70% de cacau. De cacau e sem açúcar. Isso. Quais são os tipos que você tem? Olha, comercialmente, para as embalagens, nós temos o 70%, certo, que é o que se chama o chocolate, né? E muitas pessoas de academia, pessoas que querem, que gostam de um chocolate mais intenso. Eu não chamo chocolate amargo, porque amargo deriva amargura. E chocolate não traz amargura. Ao contrário, traz bem-estar. E 55% para quem gosta de um chocolate menos intenso, né? Certo. Mas mesmo assim é com alto teor de cacau, 55%, né? Certo. Por exemplo, o sabor café, as outras formas, a gente produz assim mediante encomenda, né? Certo. Agora, comercialmente, nós temos esses 2 rótulos que são registrados, né? O 70% e o 55%. Né? Interessante, viu?
E é gostoso danado, viu? Muito, muito, muito. O problema é viciado, viu? Você falou que não utiliza açúcar. Não, escute bem, nós temos aqui um aqui que nós utilizamos um adoçante. Um adoçante. Mas que tipo de adoçante? Aqui é a base de eritritol. 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 Você não trabalha com estévia, com esses... Não, nós vamos, porque olha bem, Sérgio, mas Fábio, cada fabricante tem suas expertises, Uhum. tá certo? Certo. Nós consultamos tivemos as nossas consultorias e o próprio também, e a própria opção nossa foi trabalhar com esse tipo de adoção. Entendi. Você como engenheiro agrônomo, né? Entendeu? Já sabe o que é o melhor pro seu produto. Renildo, foi fantástico esse papo da gente. A gente está aqui impressionado pelo seu conhecimento, pela sua desenvoltura e pela sua história. Eu já lhe conhecia de um bom tempo, mas eu não tinha noção de tanto conhecimento que existia em uma pessoa sobre o cacau. Você realmente me impressionou aqui não só pela sua história, mas também pelo seu profundo conhecimento. Sabe tudo de cacau, tudo de cacau. Você faz consultoria também? Não, eu já... Pra quem tá começando, tá produzindo? Eu já fiz, eu fui consultor no Banco do Nordeste e a gente fazia, né? Normalmente o pessoal do cacau, né? Com muita razão, eles recorrem muito à CEPLAC, né? Quando eu fui aqui, na época, secretário de Agricultura, nós desenvolvemos no município de Jiquié. Foi na época de Reinaldo, né? De Reinaldo também, um arrojado programa de recuperação da lavoura do cacau aqui no município, né? Sim. Onde nós treinamos muitos produtores na técnica de enxertia, introduzimos muito material e Florestal já tinha um grupo de pessoas como o Jânio Higínio, Armando e outros que já vinham clonando. Isso aí foi uma parceria espetacular que nós tivemos do município de Jiquié e com o pessoal de Florestal. Depois estendemos para algumas pessoas de Itajuru, Volta do Rio, né? E Florestal hoje tem a sua festa do cacau clonado, né? E tudo em função dessa parceria e do esforço dos produtores, sabe, Sérgio? Eu quero colocar sempre aqui, porque o governo não faz, o governo viabiliza. Quem faz é o produtor. Porque você produzir cacau, eu lhe dizia aqui no intervalo, Sérgio, só produz cacau quem é disciplinado. Quem não for disciplinado não produz cacau. Tem que gostar, né? Gostar e ser disciplinado. E você produzir chocolate ainda é mais disciplina. É um desdobramento do cultivo que tem que ter paciência, tem que ser muito meticuloso para você escolher os frutos. Aí então você planta, você colhe e você produz o cacau da sua própria. Porque você tem um momento assim, por exemplo, o cacau, o momento de colheita. Você não pode passar nem atrasar. É o momento certo. É momento de você efetuar as práticas culturais. Desbrota. Você tem que desbrotar o cacau. Eu vou deixar para depois. Não pode. Se você deixar a sua roça criar brotos, primeiro ele vai diminuir a produção. Depois ele vai sugar a planta e no final vai matar. É interessante, né? O cacau é chato, viu? Tem que ter muita dedicação. Tem que gostar. Tem que gostar. É por isso que eu digo sempre que se você não tiver disciplina, você não produz cacau. Agora imagine você ser indisciplinado e for produzir chocolate. Tem como não. Amigo, vamos fazer um brinde aqui. Muito obrigado, Renildo. Sérgio, eu que agradeço aí a você essa oportunidade de a gente estar aqui conversando e nós estamos sempre à sua disposição. E outra vez, se quiser, a gente já vem, já discute, vamos falar assim de outros temas, porque o cacau tem muita importância econômica para a Bahia, tem, e para a nossa região também, né? O município de Jiquié, notadamente a região de Florestal, muitos pequenos produtores que vivem do cacau, certo? O cacau ajuda a conservar a Mata Atlântica, ocupa muita mão de obra, muita agricultura familiar, muito pequeno agricultor. E o cacau está com preço baixíssimo, né? É R$220. Com 2 sacas de cacau, um produtor hoje ele teria uma renda aí de quase R$2.000.
ainda é uma renda considerável, né? Uhum. E você pensar que nem todo mundo na cidade tem uma renda como essa, né? Uhum. Então, o cacau realmente gera dinheiro, gera recurso, ocupação e alto detalhe. Quando você vende o cacau, você exporta o fruto e traz dinheiro de fora. E esse pequeno produtor, onde é que ele gasta o seu dinheiro? Ele gasta o dinheiro na feira livre, gasta o dinheiro no supermercado, gasta na mercearia do bairro, ele vai comprar roupa, ele vai comprar remédio, ele vai abastecer o carro dele, vai consertar. Então você aumenta o meio circulante do município, porque o cacau é como o dinheiro, tem que ser como o fermento no bolo, você tem que crescer o bolo. Porque você já pensou, você recebe um salário, aí você compra na mão dele, ele compra na minha, o dinheiro não aumenta, só faz trocar de mão. Aí fica corrente, o dinheiro corrente do próprio Agora, município. quando você traz dinheiro de fora, você injeta recursos no município, né? E o cacau lhe proporciona isso, porque você produz cacau, vende e traz dinheiro de outros lugares para... Vamos dizer assim, o cacau é cheque ouro, é o portador. Ele não tem como... vai Já perder foi se mais, tirar. né? Acho que hoje não perde mais. Então, Não, cacau... Produziu, vendeu. Cacau, Né? Cacau você produziu, chegou no armazém e vendeu. Você não tem mais aquela facilidade que tinha no passado de você vender o cacau com 4, 5 meses de antecedência. A cultura era tão sólida, tão confiável, que as empresas confiavam comprar na mão do produtor, era o chamado cacau na flor, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa vendia uma parte do seu cacau sem ter. De tão confiável era a economia cacaueira, né? E isso tudo foi destruído com a vassoura de bruxa. Gente, eu queria agradecer demais a vinda aqui de Renildo e Fabão aqui mais uma vez, muito obrigado. Mandar um grande abraço lá a São José Vila Gourmet pela pizza maravilhosa, fantástica. Também mandar um abraço lá a Sol de Isbel, nosso querido Pastel e Neto lá. Muito obrigado pela água com gás, fantástica, geladíssima. E a gente finaliza esse episódio agradecendo mais uma vez aqui Renildo e essa maravilha desse chocolate. Eu vou até terminar comendo. E a gente volta semana que vem com o próximo episódio com um novo convidado. Valeu, gente.